Redes de computadores. Aqui apresentaremos uma visão geral sobre a disciplina de redes de computadores e um apanhado de como funciona o DNS, né? Meu nome é Silvio de Alvarenga Souza, sou aluno de bacharelado em Ciência da Computação na Unifesp. Qual a importância das redes de comunicação? Bom, uma delas é termos computadores em qualquer lugar, desde uma quantidade enorme de computadores operando em diferentes setores de grandes corporações, até pequenos dispositivos implantados em nosso corpo. Um exemplo disso é nós temos nossos celulares aí, que hoje em dia são conectados 100% do tempo. Vantagem dessa interconexão de computadores. É possível compartilhar, controlar e vender recursos. É possível trocar dados entre dispositivos de forma simples e confortável para qualquer pessoa. Os termos usuais que temos aí hoje em dia, né? A computação pervasiva, a internet das coisas, sistemas cyberfísicos, né? E a gente pode falar também das redes de computadores em termos de seu alcance, né? A LAN, Local Area Network, ou rede local, em geral, representa uma rede de computadores de aproximadamente 200 metros, até 200 metros. A MAN, uma Metropolitan Area Network, seria uma interconexão de computadores em locais diferentes da mesma cidade, né? Aproximadamente 50 km de área. A WAN, Wide Area Network, interconexão de computadores localizados em diferentes prédios ou cidades distantes em qualquer ponto do mundo. Pode usar rede telefônica, antenas parabólicas, satélites, a sua conexão com a net. E por isso, né, a gente vem atrás dos roteadores aquele WAN, né? Tem o WAN lá que a gente liga no fazer conexão com a operadora que a gente faz contrato, né? Outros tipos de rede, né? Seriam as redes essas PAN, Personal Area Network, que seriam redes Bluetooth, redes mais curtas, né? Redes sensores sem fios, que tem muitas aplicações para muitas áreas diferentes, né? Body Area Network, né? Uma rede dentro do nosso, ao redor do nosso corpo, dentro do nosso corpo. Isso aí ainda é novo, mas estamos andando nisso, né? Existem aí, acho que a Philips lançou uma pílula que quando você engole, ela monitora aí alguns dados físicos, né? Temperatura, talvez batimento cardíaco, enquanto você estiver com a pílula em circulação no organismo. Bem legal. Bom, qual que é a estrutura da internet, né? É uma rede de redes. Ela é mais ou menos hierárquica, né? Onde no centro dela nós temos os ISPs nível 1, né? Controlados pela Sprint, a Verizon, a TIT, entre outras. Tem cobertura nacional e internacional, né? E eles tratam um ao outro como iguais, de forma que eles não pagam o tráfego gerado entre elas, né? Também não teria muito sentido, já que elas trocam muito tráfego, né? Aqui nesses tracinhos seriam a interconexão entre os diferentes ISPs aí, né? Aí, num nível mais abaixo, a gente tem os ISPs de nível 2. São ISPs menores e geralmente regionais, né? E eles podem ser conectados a um, dois diferentes ISPs nível 1, né? Exemplos disso aí, a gente tem a Embratel, a RNP, a Vodafone, né? E ela paga para o ISP de nível 1 por conectividade com o restante da internet, né? Ainda temos os ISPs nível 3 e os ISPs locais, né? Aí nesse último, né, a gente tem o acesso mais próximo aí dos nossos sistemas,
A gente tem aqui o ISP nível 3, ou o ISP local, que a gente desconecta, para fazer conexão, a gente conversar com o resto da rede, né? Um exemplo é a NET, né? Ou a telefônica, talvez. Continuando, né? Para um computador se comunicar com um outro computador em qualquer outro lugar, ele tem que trafegar a informação por vários pontos até chegar no destino, né? Então, né, um pacote passa por muitas redes. Então eu tenho que passar por uma rede, sei lá, nível 3, obrigatoriamente aí por uma de nível 2, uma de nível 1, né? Que pode conectar com outra de nível 1, aí assim por diante, né? Assim como poderia ter também um caminho mais curto aqui se fosse o caso. Nesse exemplo, a gente está atravessando aí um caminho enorme. Aqui a gente está apresentando aqui um mapa do backbone da rede P, RNP, né? Onde essas linhas vermelhas são as conexões mais que tem mais banda, né? Capacidade de transmitir mais informação no mesmo instante de tempo, né? Essa linha vermelha a gente tem 10 GB por segundo, seguido aí dessas linhas azuis de 3 GB por segundo, que faz a conexão aí no nosso país aí. Como é que isso aí funciona, né? Isso segue um modelo. O modelo inicialmente foi apresentado o modelo de OSI, né? Open System International Model. Mas o que costuma se fazer normalmente é que a aplicação acaba engolindo a camada de apresentação e sessão, né? Mas ela acaba fazendo às vezes elas não são tratadas separadamente, né? Já transporte de rede, dados e a camada física, aí seria realmente tratamento separado, né? Vou continuar falando aqui do modelo de rede, né? Quando eu falei lá que um computador para se comunicar com o outro tem que passar por várias redes, antes de mais nada, o transmissor da informação, né? Tá o usuário aqui no computadorzinho, né? Vai fazer a transmissão de um pacote para fazer um pedido de uma página para outro computador, localizado em outro ponto, né? A aplicação do usuário vai fazer esse pedido para as camadas abaixo, e a cada camada vai se adicionando um cabeçalho, né? Onde cada nível desse cabeçalho são adicionadas as informações relevantes até aquele nível, né? Para onde ele tem que mandar a informação, até aquele nível, né? Então vai a aplicação, passo para apresentação, passo para sessão, aí vai para transporte. O transporte lá bota o cabeçalho dela de transporte, aqui vai estar onde vai estar o outro computador, bom, mais ou menos, né? A camada de rede, onde vai colocar o cabeçalho de rede, a camada de enlace e a camada física, né? Na camada física, a gente, nesse nível mais baixo, a gente tem a comunicação, vamos falar assim, a comunicação física mesmo, né? Onde isso aqui, a informação é convertida em sinais elétricos que trafegam por uma mídia física, ou pode ser convertido também para pulsos eletromagnéticos e ser transferido para uma fibra ótica, né? E nesse primeiro cabeçalho a gente já tem alguma informação de qual outro
receptor físico vai receber essa informação, né? Que vai ser desempacotado desempacotado no sentido de o físico vai pegar, opa, peguei o pacote inteiro. Aí eu vou pegar esse pacote, vou ler o cabeçalho e, se for o caso, eu mando para um nível acima. E esse camarada aqui, o de enlace, ele vai ler o cabeçalho de enlace. Aí se ele tiver que mandar para outro lugar, já no nível de enlace, não for para ele aqui, ele já encaminha para o físico e manda para frente. Ou se for, no caso já o receptor, eu mando para a camada de cima. Ou se for necessário alguma retransmissão ainda, e o leitor de rede aqui, ou a camada de rede, vai fazer a leitura do cabeçalho de rede, e aí vai fazer essa retransmissão, ou jogar para cima, né? Basicamente, a gente tem isso como a disciplina de redes, né? Mas a gente vai ver, se vê muito mais coisa além disso, né? Então eu aconselho aí a dar quem tiver interesse, a dar uma pesquisada mais aprofundada aí, porque é muita coisa e muita coisa legal, assim, que existe aí na disciplina de redes, né? Vamos falar um pouquinho sobre DNS. DNS, por que falar um pouquinho de DNS? DNS é uma aplicação prática aí dessa rede de redes, né? Por quê? Né? Como que o meu computador, na minha casa, vai saber como chegar na página da UOL, por exemplo? Né? Como ele vai fazer essa identificação aí? Como é que ele vai sair do meu computador a informação, vai pedir a página da UOL na internet e magicamente ela aparece na minha tela? Não, não é bem assim que ocorre, né? A gente aí vai estar usando vários protocolos, né? Só que a gente não vai entrar bem a gente vai fazer um apanhado mais leve e não vai ser tão específico. A gente vai mostrar aí mais ou menos como funciona aí, né? Atualmente a gente trabalha, né, onde cada computador ele tem um endereço, né? Endereço, no caso, o endereço IP. Atualmente o IPv4, que é de 32 bits. Né? São aqueles númerozinhos lá, 168, 192.168.0.1 lá do seu roteador, na sua casa, por exemplo. Ele é um exemplo de endereço IP, né? Só que não é assim que a gente procura na internet, né? A gente vai procurar o site da UOL lá, a gente vai colocar no navegador www.uol.com.br, por exemplo. E aí, como é que ele converte isso no IPv4 e esse número... E como é que ele acha esse computador na internet? Né? Como que ele faz esse relacionamento, né? Ele usa o DNS, o Domain Name System, né? Que é uma base de dados distribuídas, que é implementada aí numa hierarquia de múltiplos servidores de nome. A gente vai entrar mais profundamente nisso aí. E aqui uma curiosidade, né? Os servidores de nome são frequentemente máquinas Unix, que executam software bind. É o Berkeley Internet Name Domain, né? O DNS, né? A gente falou lá das camadas, né? Ele é um protocolo da camada de aplicação no servidor, né, no host. E eles se comunicam para resolver essa tradução de nome e endereço aí, né? E quais são esses passos, né? Existe um aplicativo no lado do usuário, o browser, o seu navegador, extrai a URL e passa para o seu aplicativo de DNS. O DNS envia consulta para um servidor de DNS. Tudo isso é feito de forma transparente, né? Onde o usuário não vê isso acontecendo. E não precisa ver realmente. O interessante é que tudo isso realmente seja transparente e que funcione, né? Aí o app, ou o aplicativo, recebe essa resposta. O navegador, então, faz a conexão TCP com o IP recebido aí do destino. Como a gente falou,
a gente tem aí uma base de dados distribuída e hierárquica, né? Onde na parte aqui mais alta, né? A gente tem os servidores raiz, né? E esse servidor raiz, ele vai, a partir lá, eu tenho lá www.google.com. O que ele vai fazer? Opa, quem controla qual que é o servidor, qual base de dados controla os .com? Ele vai me dar o endereço da base de dados.com. O .com ele vai ter os endereços de quem controla lá, tipo o Google, google.com. Vai ter o endereço lá do Google. Ele vai me mandar para a base de dados que contém os endereços do Google. Lá no Google, se eu entrei lá no buscador, ele vai me jogar em quem faz a gerência lá da página do buscador. Aqui temos um exemplo aqui, né? O cliente está querendo o IP. Ó, ele tá querendo achar essa máquina aqui, o x01.cs.princeton.edu, né? Aí o cliente consulta o servidor raiz, aqui em cima, para encontrar o servidor .edu, aqui que conhece o servidor Princeton. Aí o servidor .edu vai ser consultado e vai falar assim, opa, eu não sei quem você é, mas aqui em Princeton você deve achar quem está procurando, né? Já que tem isso no nome, né? O Princeton vai jogar ele em CS, no servidor que está o CS. E finalmente o CS vai apontar o IP, o endereço de como achar o X1 aqui, o X01, né? Vamos falar agora sobre cada etapazinha aí, individualmente, né? Os servidores de nome raiz, né? Eles são contatados aí pelos servidores de nomes locais que fazem essa resolução de nome aí, né? Os servidores de nome raiz, eles buscam servidores de nomes autorizados se o mapeamento do nome não for conhecido. Aí eles conseguem o mapeamento e retornam o mapeamento para o servidor de nomes local. Existem atualmente 13 clusters DNS raiz, né? Aqui a gente está mostrando a cidade, quem opera esses clusters e um nome que eles recebem, né? Eles recebem um nome aí de AM, tá, a operadora de cada uma e a cidade onde eles se encontram. E aqui um mapinha passando basicamente a mesma informação. E mais uma. Cada um desses servidores eles possuem réplicas. E o que são essas réplicas? Bom, a gente podia ter apenas um de cada um desses servidores, mas o que isso acarretaria? Primeiro, seria um ponto único de falha. O que isso quer dizer? Se esse servidor cai, eu estou sem comunicação com esse servidor. Se eu tenho réplicas, se um cai, eu tenho outros iguais a ele que vão estar ligados, então eu não vou perder a minha conexão. E a segunda, também importante, é se eu tenho eles repetidos e espalhados por vários lugares no mundo, a distância entre o meu computador, o servidor de nomes local, aliás, e esses servidores de nome raiz se torna mais rápido, né? Porque o percurso é menor, então a informação chega de forma mais rápida. E aqui a gente tem um mapa aí de onde estão localizados aí esses DNS raiz Anycast aí, né? No mundo, né? Pode ver que eles estão bem distribuídos de forma a agilizar aí o acesso à internet. Abaixo a gente tem os servidores de topo, né, e autoritários.
Esses servidores aí, eles controlam lá o .com, .org, .net, .edu, né? Os de país, né? Eles fazem a gerência aí desses servidores. E os servidores DNS autorizados, né? São servidores DNS de organizações e provém aí o nome de hosts autorizados para mapeamento IP para servidores de organizações. Por exemplo, a gente tem a web, o webmail, os servidores de e-mail, né? Eles podem ser mantidos por uma organização ou provedor de serviços. É. Bom, no Brasil, vamos lá baixar um pouquinho mais o nível aí, baixar no sentido de ver níveis mais inferiores aí de endereçamento, né? A gente tem mais em cima os servidores raiz, que são controlados pela IANA. Abaixo, a gente vai ter lá os servidores de topo, também controlados pela IANA, né? Aliás, pela IANA. Aí, o .br, quem controla aí o .com, .gov, .b, .leg, .jus, né? Por exemplo. Aí a gente tem o NIC-BR, né? No Brasil. Aí eles fazem aí o gerenciamento aí de cada uma dos domínios, né? Tanto que, né? Para você pedir você não consegue pedir um domínio .b ou .leg, .jus, a não ser que você seja das organizações a quem você represente as organizações a quem elas pertencem, né? Tipo, o .b é de banco, né? Seria o Itaú.b. .leg .b.br, né? O leg é o poder legislativo, né? Por exemplo, aí você tem no caso no ce.legislativo.br. Os judiciários, tem lá, ó, Supremo Tribunal Federal.jus.br. Você só pode ser um .jus se você estiver representando aí algum elemento do judiciário aí, da justiça brasileira, como o .b um banco. O mesmo acontece aqui no caso do Gov, né, que aí ele cai para a gerência das unidades federais. Ponto Amazonas, ponto Saúde. Aí eu tenho ponto Saúde, ponto Amazonas, ponto Gov. Aqui quem gerencia são as unidades federais, né? Aí, onde estão localizados os DNS clusters, os .br, no mundo aí do Brasil aí, os .br. Também o mesmo lance, a gente separa eles para a gente ter um acesso mais rápido, né? A gente tem aqui 3 no Brasil, um nos Estados Unidos e um aqui na Coreia. E ele também tem réplicas, né? Pelo mesmo problema de se cair, manter aí o sistema funcionando, né? Aí a gente vai ter 2 réplicas nos Estados Unidos, várias aqui no Brasil, né? Uma no Chile, uma no Peru e uma aqui. Um servidor de nome local, né? Eles não pertencem estritamente a uma hierarquia, né? Cada ISP, né? Seja residencial, companhia, universidade, vai possuir um. E é também chamado de servidor de nomes default, servidor de nomes padrão, né? Quando um hospedeiro, qualquer computador, uma máquina nossa, faz aí uma pergunta a um DNS qualquer,
a pergunta é enviada para o servidor de DNS local, que vai estar agindo como um proxy, né? Que vai encaminhar as perguntas para dentro da hierarquia. Vantagem disso, ele pode gerar um cache, e aí se eu fizer uma pergunta para esse servidor local de algum determinado site, se alguma outra pessoa fizer a pergunta para esse mesmo site, ele já vai fazer um endereçamento automático aí, né? Ele já vai passar o endereço já que ele já possui, porque ele não vai precisar fazer essa pergunta novamente para a hierarquia, né? Aqui mais ou menos como funciona o sistema de consultas de rede, né? A gente tem nosso computador que vai fazer a pergunta, ele vai perguntar aí para o servidor local, o servidor local vai perguntar pro servidor de DNS raiz, né? Aí o servidor de DNS raiz vai falar, opa, eu não sei, mas se você pode procurar lá no servidor de domínio de topo. Daí ele vai falar qual deles para procurar. Aí ele vai, o servidor local manda a pergunta pro servidor de topo. Fala, opa, eu não sei quem que é ainda, mas você vai um nível mais abaixo aqui e pergunta lá que é por aqui. O servidor local vai lá novamente e faz a pesquisa num servidor autoridativo. Que vai falar, opa, é aqui mesmo, o endereço é esse aqui. Tum. Aí ele vai passar esse endereço para o meu computador, o 8 aqui, e esse vai poder fazer a conexão com quem ele queria, né? Ah lá, o que eu já havia dito, né? Ele sai armazenando e sempre fica atualizando os registros, né? Ah lá, uma vez que um servidor de nomes aprende um mapeamento, ele armazena num registro tipo cache. Os registros vão se tornando obsoletos, aí eles vão desaparecendo depois de um certo tempo. E os servidores de os top level domains aí, os dominadores de nível de topo, servidores de nível de topo, de domínio de topo, aliás, os servidores de domínio de topo são tipicamente armazenados em cache nos servidores locais, né? Então eles sempre ficam lá guardados porque eles sempre são consultados, né? E mecanismos de atualização e notificação são sempre projetados aí pelo IETF, né? Aí a gente tem uma Request for Comments aí 2136, né? Que vai estar falando sobre isso. As referências aí que eu usei para fazer essa apresentação, né? Redes de computadores, uma aproximação top-down do Cruise. Eu peguei informação também no www.rootservers.org, no site do NICBR e no iana.org. Muito obrigado por terem assistido aí o vídeo e espero que tenha ajudado aí em alguma coisa.